mais um Papo de Dinheiro, seu podcast sobre finança e educação financeira aqui da BMC News. Lembrando que esse nosso encontro é semanal, hein, gente? Toda semana tem episódio inédito aqui para você, para poder a gente debater aqui sobre assuntos, né, de finanças, trazer um pouco mais de educação financeira, assuntos importantes, pertinentes aí no mercado e que geram, claro, sempre muitas dúvidas. Inclusive, o que eu vou falar hoje, o tema de hoje, ainda é uma incógnita, eu diria assim, né, para o público. A gente vai falar sobre real digital. Já até falamos sobre esse tema aqui, conversamos com o Banco Central, né, sobre esse projeto, para entender um pouco mais dessa visão do Banco Central sobre isso, sobre objetivos. Mas aí pensamos, por que não abordar o outro lado da moeda, né? Conversar com as instituições que já estão autorizadas ali pelo Banco Central para participar, inclusive, desse projeto piloto. Algumas instituições já estão aí, então, nesse piloto. E para poder a gente entender um pouco mais desse outro lado, eu estou aqui comigo hoje com o Fabrício Tota, que é diretor de novos negócios do mercado Bitcoin, uma das instituições já autorizadas. Então, Fabrício, você vai me contar tudo do que está acontecendo aí nesse projeto. E, é claro, pela visão da instituição, né? Porque uma coisa é o plano ideal ali do Banco Central, outra coisa é a instituição já estar participando ali do projeto e ver na prática, né, o que funciona ou não. Então, para começar, Fabrício, muito obrigada. Bem-vindo aqui ao Papo de Dinheiro. E fala só um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, sua atuação, seu dia a dia, para o pessoal que está em casa aí entender um pouco mais aí sobre você. Legal. Poxa, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Bem, eu estou no mercado Bitcoin desde 2018. Né? Antes disso eu trabalhei numa corretora de valores, então fui importado aí do mercado de finanças tradicionais para o mercado cripto. E nesses 5 anos, vida de startup é uma loucura, né? Então passei por diversas funções ali. Eu cheguei para criar a mesa de grandes clientes do mercado Bitcoin, depois eu fui para a nossa tokenizadora, hoje chama-se MB Tokens, depois eu fui para a parte de mercados para cuidar dos livros de negociação do próprio MB, e hoje eu conduzo o que a gente chama de Crypto Business, que é a relação do MB com outras iniciativas cripto. Né? Principalmente as mais cripto hard, assim, as mais, então com outros protocolos, com empresas oriundas do mundo cripto, mas evidentemente a gente acaba também fazendo uma relação com outras iniciativas que estão ali na fronteira. É meio cripto, meio não cripto, que é um pouco o caso do próprio Banco Central no âmbito do real digital. Eu também me conecto com muitas iniciativas de inovação aberta, alguns programas ligados também ao Banco Central, por acaso, né? Algum Next Aceleração, por exemplo, que é um programa de aceleração de startups da Fenasbac, que é uma entidade ligada ao Banco Central, e eu que lidero isso lá dentro do MB. Olha que legal, então tem até, quem sabe, outras pautas aí pela frente para a gente trazer aqui para o Papo de Dinheiro. Mas você já soltou até um spoiler do que seria aqui minha primeira pergunta, e aliás, nada melhor do que você, que é do mercado Bitcoin, que está ali atrelado diretamente, né, à criptomoeda, para a gente começar esse papo aqui com essa pergunta, que eu tenho certeza que é uma das que a gente mais já ouviu falar aqui, que a gente mais recebe, que é sobre a diferença entre o real digital e uma criptomoeda. Débora, real digital é cripto? Débora, vai ser, qual que é a diferença para o Bitcoin, para o Ethereum? E daí vai, né? Então, assim, nada melhor do que você aqui comigo, Fabrício. Vamos tirar essa dúvida de vez da galera. É uma criptomoeda, não é? Por que, né, que as pessoas ainda confundem tanto isso? Puxa, é um ótimo jeito de começar, né? Porque até a terminologia nesse mercado nosso, né, que é super novo, né? Tem, sei lá, 10, 12 anos. É difícil, né? Então, puxa, o que é uma criptomoeda? O que é um criptoativo? O que é um token? Então, ninguém sabe muito bem, né? Essa é a grande verdade. Mas a gente convencionou, pelo menos a gente usa no MB, essa terminologia de criptomoeda são os ativos que são criados sem o que a gente chama, aspas, aí, de lastro. Então, elas existem por si só. Por exemplo, o próprio Bitcoin. O Bitcoin, ele vale o quê? Ele vale um Bitcoin, fim. Acabou. Ele não vale nada além disso, né? O Ether, ele também, ele vale o que ele vale, o valor de mercado dele, mas não tem nada atrás dele, né? Então, esses ativos a gente convencionou chamar de criptomoedas. Tem uma outra, toda criptomoeda, por sua vez, é um criptoativo. Nem todo criptoativo é uma criptomoeda. Então, o que é um criptoativo? Por exemplo, os tokens de renda fixa digital que a gente tem no MB, esses são criptoativos, mas não são criptomoedas. Por quê? Porque eles são representativos de um outro ativo.
né? Cotas de consórcio, recebíveis, enfim. A gente tem... isso a gente considera como criptoativos ou tokens, mas enfim, no fundo, toda criptomoeda ou criptoativa é um token, até o Bitcoin é um token, mas se usa de uma forma diferente. Mas se a gente ficar só em criptomoeda e criptoativo, né, a gente tem essa diferenciação. Né? Uma CBDC, né, que é a sigla que a gente usa do inglês de Central Bank Digital Currency, né, que é ativo digital de Banco Central, ou moeda digital currency, moeda, né? Então, moeda digital de Banco Central, ela fala moeda aí, né? Então é criptomoeda. Mas nessa definição que eu coloquei, é até difícil dizer, porque, olha que curioso, o real digital, ele não representa um real, ele é o próprio real. Né? Então o Banco Central ele tem esse poder de emitir moeda. Né? Ele não vai emitir um real e emitir depois um real digital e o real digital representa esse real aqui. Não. O real digital é a própria moeda. Você fala, pô, mas tá estranho, esse papo tá confuso. É até da mesma forma que o Banco Central pode imprimir dinheiro, ele vai poder imprimir aí o real digital, né? Então, nessa definição, eu acho que ele meio se encaixaria em criptomoeda, ainda que ele é uma criptomoeda emitida pelo Banco Central, né? Que ele é exatamente igual um real. Né? Então, um real em real digital é exatamente igual o real de fato, né? Seja o real eletrônico, né? Que existe nos sistemas dos bancos, do próprio Banco Central e tudo mais, ou o real papel moeda ou moeda, né? De fato. Teria talvez ali uma diferenciação para a gente achar, porque assim, a gente sabe que na base ali de formação, né, de criação de uma criptomoeda, do Bitcoin, enfim, dos criptoativos, não teria que ter não teria que estar atrelado a nenhuma autoridade monetária, né? E quer queira ou quer não, o real digital vai estar atrelado ali ao Banco Central. Estaria aí uma das diferenças também para poder a gente, né, trazer nisso? Ele vai acabar entrando numa categoria muito específica, muito única, que é a CBDC. Né? Que essas CBDCs, né, esse conceito, essa ideia, veio de uma provocação alguns anos atrás. Falar, puxa, essas tecnologias que foram criadas, né, trazidas pelo Bitcoin, foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos, né, por outras chains também, por outras blockchains, como o Ethereum principalmente. Será que não dá para usar para outras coisas? Essa foi uma grande questão, né, que vem sendo estudada e vem sendo... ela está o tempo todo no mercado. Fala, poxa, para que mais a gente pode usar essas tecnologias? E isso vai para... Essa pergunta é super ampla, né? Para indivíduos, para empresas e até mesmo para governos, estados ou bancos centrais, né? Que é a autoridade monetária que fala, cara, essa tecnologia aqui, será que eu não posso usar ela para outra coisa? Né? Pensa de uma forma... Imagina que a gente fosse pensar nessa mesma pergunta sendo feita ao longo do tempo, criou-se a moeda, né? A moeda de metal. De repente alguém criou a nota, né? Imagina um banco central que só usasse moedas, olha a nota, falou, pô, legal esse negócio de nota, né? Será que eu não posso usar isso também? É a mesma pergunta, só que com a tecnologia. Sim. Poxa, inventaram essa tal de blockchain, esse sistema de registros distribuídos, né? Será que não dá para eu usar isso para criar a minha moeda aqui? O dólar, o euro, a libra, o ien, ou no nosso caso aqui o real. Então a CBDC é a resposta a essa pergunta. Fala, acho que dá. Né? Mas o que precisa ser feito? E aí cada banco central pelo mundo, né? São mais de 100 iniciativas, mais de 100 bancos centrais em diversos estágios, né? Alguns mais embrionários, outros mais adiantados, pesquisando e pilotando eventualmente o tema CBDC. Né? E a gente tem um bom case aqui no Brasil, um banco central super relevante, de um país super relevante também globalmente, fazendo os seus testes, o seu piloto e chamando o mercado para isso. E quais são os benefícios assim, esperados pelo real digital, né, para os consumidores, inclusive, não só para os consumidores, eu diria assim, mas também para as empresas? Quais seriam esses benefícios? Pelo que você está conhecendo do projeto, você está rodando, e a gente vai daqui a pouco entrar um pouco mais nessa parte de piloto mesmo, como é que está funcionando. Mas de cara, hoje você já consegue apontar aí os principais benefícios? Olha, não dá pra gente dizer assim, olha, esses são os benefícios muito claramente, né? É um piloto. A gente tá fazendo junto com o Banco Central, pô, vamos ver o que acontece. Tem alguns benefícios, evidentemente, esperados. Não é uma grande experiência, você mistura e espera para ver o que acontece. Então, um dos grandes benefícios é de eficiência.
né? Então, será que essas tecnologias trazem mais eficiência para as trocas, né? Ativos digitais, uma das grandes vantagens é que as trocas são extremamente eficientes. Ao invés de você precisar de uma cadeia super longa, com vários participantes ao longo dela, garantindo a execução de uma troca, né? Quando você vai na bolsa e compra uma ação, está acontecendo uma troca, você está trocando dinheiro, reais, por uma ação, né? Mas só que você precisa de uma cadeia muito longa, tem um custodiante do dinheiro, um custodiante do ativo, você tem a liquidação, você tem a negociação, você tem a corretora, você tem um monte de gente, uns 10, 12 intermediários para que isso consiga acontecer. A troca no mundo blockchain, ela é atômica, né? Os ativos, eles trocam de mão assim, instantaneamente, né? Na mesma transação tudo acontece, né? Então quem tinha ativo A passa a ter ativo B, quem tinha ativo B passa a ter ativo A e eventualmente tem um FII de remuneração para essa engenharia toda funcionar, né? Então essa eficiência que o mundo cripto e blockchain trazem, né, que eles criaram ao longo do tempo, é o que está sendo testado, né? Então a expectativa é que a gente tenha mais eficiência, mais transparência, então as transações fiquem mais baratas, com menor necessidade até de regulação. Você não tem tanta gente, quando você tem uma estrutura mais leve, menos participantes do processo como um todo, você tem menos gente para tomar conta. Né? Antes você tem 10 intermediários, você tem 10 caras para você auditar, monitorar, supervisionar e tudo mais. Se você tem 3, 4, a promessa não é de eliminação, mas é de redução. Se você tem 3 ou 4, poxa, tá muito melhor, muito mais barato. Quando a estrutura tá mais barata, na ponta fica melhor também. Para o investidor, sobra mais dinheiro. Para o tomador de recursos, fica mais barato. E assim sucessivamente, né? Um ganho em cadeia muito grande, porque você está mexendo bem dentro ali das trocas, do meio, do jeito que o sistema funciona. Entendi. Agora falando um pouco sobre adesão, né? Esse era um questionamento até que a gente já estava aqui nos bastidores conversando um pouco, porque eu lembro até de já ter recebido perguntas quando eu fui, né, falar com o pessoal do Banco Central. Perguntas assim, tipo, eu vou precisar ter uma conta em algum lugar, vou ter, né, por exemplo, a gente sabe que tem alguns países, El Salvador, que já tem ali, você vai lá e paga, né, sua própria conta com Bitcoin e tudo mais, ou seja, é uma usabilidade para aquela moeda ali, seja ela criptoativo ou não. Vai se transformar nisso também um real digital, ou seja, vai ter ali uma adesão do público para aquilo, tipo, meu salário esse mês vai ser todo em real digital. Ou isso, como é que vai estar meio implícito? Como que traduz isso um pouco pra gente, assim, do que você já entendeu do projeto? Essa pergunta é muito boa, assim, para desmistificar um pouco, porque sempre que a gente começa a falar de CBDC e no nosso caso aqui de real digital, sempre, se você começa a pensar, explorar, dorme com o assunto, acorda no dia seguinte e fala, não sei se é tão bom assim. Por que vem essa pergunta, esse questionamento? Porque meio que ao longo do tempo foram se desenvolvendo duas versões ou duas modalidades, vamos dizer assim, de CBDCs, né, que a gente convencionou a chamar de varejo e de atacado. A de varejo seria como se o Banco Central criasse essas moedas digitais e fosse exatamente como uma nota de real, que circula, né? O real que você tem no bolso. Bom, ninguém tem mais real no bolso, mas vamos, hipoteticamente, né? A gente tem lá 50 reais no bolso. Quem emitiu foi o Banco Central, tá no seu bolso. Então, uma coisa que flui do Banco Central para você e você usa, a gente usa nas trocas do dia a dia. Beleza, então uma forma de usar seria uma CBDC de varejo, que aconteceria da mesma forma. Você teria uma carteira digital no seu celular que você teria esse dinheiro emitido pelo Banco Central. Isso aí você fala, poxa, interessante. Então, será que você não precisa mais do banco? Né? Porque você tem um software que pode fazer a custódia, vamos dizer assim, desses ativos digitais. E daí você não manda nem Pix. Você manda que o Pix, vamos lembrar, a gente depende do sistema financeiro ainda, né? Você tem que ter conta em banco. Eu também, para você mandar um Pix para mim. Eu não vou mandar um Pix para você. mas querendo, a gente pode, né? Tá. E para CBDC seria parecido. Você teria um software, eu teria um software que poderia ser do próprio Banco Central, poderia ser de terceiros, poderia ser uma arquitetura aberta, enfim, várias modalidades, e que a gente faria essa troca sem precisar do intermediário, diretamente usando esse ativo digital criado pelo Banco Central. Nossa, é interessante, muito bom, menos intermediário, não precisa do banco, lindo, maravilhoso. Mais ou menos, né? Porque talvez você concentre muito poder num ente central, como um banco central, e daí a gente, pensando globalmente, não necessariamente no nosso caso aqui, Brasil, pensando em outros países também, que você teria uma ligação direta ali do Estado com um tentáculo, vamos dizer assim, muito poderoso, que é de saber exatamente quanto dinheiro você tem na sua carteira e como você faz uso, inclusive podendo
proibir algumas transações, né? Ou podendo tirar dinheiro, ou suspender o seu direito de transacionar. Eu não sei se eu quero isso. Né? Pensando assim, de uma forma mais filosófica, né? Não sei se é razoável que o Banco Central, ou o Estado, ou o governo decida se você já andou muito de carro esse mês, então você já poluiu muito, então você não vai abastecer mais o carro porque não, só mês que vem. Ou você já consumiu muita carne, então acho que não é o momento. Ou, olha, você está devendo impostos, então mesmo que você tenha dinheiro, eu não vou deixar você... eu vou tirar esse dinheiro. Ou qualquer outro tipo de sanção que você seja excluído do sistema. Diretamente pelo Banco Central. Então, é uma ferramenta que talvez seja muito poderosa na mão de um ente central. Contudo, isso não é suficiente para falar, então não queremos. Então se criou essa outra ideia de CBDC de atacado, que é o que está sendo pilotado, que é justamente a ideia do Banco Central aqui, que é utilizar essas tecnologias e criar a CBDC, o Real Digital, como uma camada de infraestrutura. Isso não vai chegar diretamente nas mãos das pessoas comuns, né, dos indivíduos. Isso vai ser na camada do interbancário. Né? Não só de bancos, né? Entre instituições financeiras, né? Os bancos e também instituições de pagamento, por exemplo. Né? Tem essas carteiras aqui, são as instituições de pagamento. Muitas fintechs são instituições de pagamento. O próprio MB é uma instituição de pagamento hoje. Então, ela vai rodar nessa camada de infraestrutura, facilitando essas trocas, tá? E que podem ser desdobradas para serviços para a população. Então, o benefício para o usuário final é indireto. Vai ser algo do tipo que, dando certo, e realmente essa versão mais ou menos que a gente está pilotando agora, que ela vá para a produção, que seja realmente implementada, a gente não vai ver no dia a dia. Entendi. Né? Então você vai ter lá a sua conta corrente, você está vendo o seu saldo lá. Não necessariamente você vai saber se aquilo é um real tokenizado, se é um real digital de fato, se é CBDC ou não. É seu saldo e você usa, é seu dinheiro. Né? Então é uma camada de infraestrutura para facilitar o mundo entre instituições financeiras e instituições de pagamento, né? Nessa liquidação que elas fazem entre si. Perfeito. Tá aí agora esclarecido de uma maneira que, particularmente falando, essa jornalista que vos fala ainda não tinha captado assim esse sinal dessa forma. É meio maquiavélico o lance de varejo, assim. Você fala, nossa, não sei se é tão bom assim. Dá uma assustada, entendeu? assim, a priori, né? Mas aí, olhando agora, né, para o que você está diretamente ligado, que é justamente esse processo aí do piloto mesmo, né, do Real Digital. Qual que é o principal objetivo desse piloto, né? Como que tem sido isso até agora e por que o consórcio do mercado Bitcoin foi escolhido para poder participar? Como é que foi para algumas instituições, né? Claro, a gente sabe disso, o mercado Bitcoin está no meio. Ao longo dos últimos meses, né, o Banco Central ele se debruçou bastante sobre o tema cripto, né? E principalmente nessa vertente de CBDC que acabou culminando com esse projeto do Real Digital. O Banco Central ele tem sido muito aberto, né? Eu digo até que no ano passado o melhor evento cripto do Brasil foi em Brasília, na sede do Banco Central, que era para discutir, entre outras coisas, Real Digital, mas que acabou atraindo muita gente de finanças tradicionais, mas também do mundo cripto. Acho que essa diferença, né, esse diálogo que o Banco Central estabelece com os participantes que já estão no mercado há tanto tempo, como o próprio mercado Bitcoin, é muito rico e muito importante. Você fala, poxa, vocês que já viveram essa jornada cripto, né, o que vocês aprenderam? Como que a gente pode trocar informações, né, a respeito disso? Então, a concepção do Real Digital, ela traz muitos elementos do mundo cripto, mas também das finanças tradicionais, né? Então, esse caldeirão que o Banco Central acabou criando, né, de diálogo com o mercado, né, e acho que tem um ponto muito relevante aqui, que não só com o mercado já supervisionado pelo próprio Banco Central, porque uma coisa é o Banco Central falar, bancos e instituições de pagamento, eu quero falar com vocês. Tudo bem, normal, natural, esperado até que isso aconteça. Outra coisa é o Banco Central se conectar com startups, com quem está ali na fronteira da inovação, né, que não necessariamente são regulados, seremos agora regulados inclusive pelo próprio Banco Central, criou-se uma afinidade de alguma forma, e fala, olha, a gente quer ouvir vocês também. Né, isso é muito saudável, eu acredito que isso contribuiu muito para que esse piloto do Real Digital, o projeto, fosse criado e agora esse chamado, né, do Banco Central ao mercado. Fala, olha, a gente entendeu, a gente criou o projeto do Real Digital que vem sendo discutido há muito tempo e agora a gente quer fazer um piloto.
Esse piloto é literalmente testar. Só, vamos testar aqui para ver se isso funciona, né? E mais do que testar, vamos ver onde não funciona, que melhorias precisam acontecer e como a gente consegue construir essas melhorias ou construir esses... utilizar os recursos tecnológicos para que a gente, eu digo, o Banco Central junto com os consórcios, né, que a gente possa superar alguns obstáculos, né? O mercado Bitcoin atendeu a esse chamado, né, que foi feito para qualquer instituição, na verdade, tinha algumas limitações lá do que o Banco Central impôs, mas a gente falou, poxa, acho que a gente pode criar aqui, e mais do que criar, liderar um consórcio também, né? Então, a gente chamou algumas empresas parceiras, algumas empresas que a gente acreditava que agregariam não só no nosso consórcio, mas no projeto como um todo, né? Então, a gente chamou o Banco Genial, chamou a CERC, também chamou a Sinqia de tecnologia e também chamamos a Mastercard para a gente compor esse consórcio e falar, olha, Banco Central, acredito que essas empresas aqui podem agregar bastante ao projeto do piloto digital, né, do Real Digital. Só para você ter uma ideia, a Mastercard, por exemplo, ela já se envolveu em outros projetos CBDC pelo mundo. Né? Então é bem interessante que ali, né? exista essa troca. Olha, na Finlândia aconteceu não sei o que lá, poxa, na França foi não sei de que jeito, né? Isso agrega muito. Assim que, poxa, faz muita coisa também para outras instituições financeiras e para IPs também, está ali na fronteira da tecnologia do sistema financeiro. A CERC também tem um papel importante como registradora, né? O Banco Genial, um banco que se abriu já há alguns anos para o mundo cripto, conhece bastante também do mundo cripto, e o MB na nossa jornada aí de 10 anos, acabamos de fazer 10 anos de idade, né? Agora em junho, de 10 anos, dentro ali com a barriga no balcão do mundo cripto e aprendendo bastante para fazer isso funcionar. Então, acho que ficou um consórcio bem potente, bem interessante, que vai agregar bastante. E é um consórcio com muita troca também. Não é uma competição, não é para ver quem faz o mais bonito, ou melhor, ou mais bacana. Então, é um consórcio justamente para ter uma troca muito intensa entre os participantes e a gente conseguir desenvolver esse projeto, que no final das contas, assim, pode ser bom para a sociedade como um todo, né? Então, não é algo só para resolver o problema do MB ou do Banco Central ou de outra não tem um instituição. Interesse único ali, né? Unilateral, na verdade, né? Na verdade, tem uma... Né? Deixa eu só entender, você falou aí sobre, claro, fazer o piloto, né? Ver o que dá certo, mas também entender quais são os problemas, tal. Quais que têm sido, então, os principais desafios que vocês têm encontrado aí nesse piloto do Real Digital nesse momento? Olha, acho que o principal desafio que a gente está enxergando agora é de sigilo bancário, né? Por quê? Cripto, blockchain, ela é transparente por design. Então, se você entrar na blockchain do Bitcoin, você pode ver todas as transações que foram feitas desde sempre, né? Mas você fala, poxa, mas eu não sei quem foi. Verdade, você não sabe quem foi. Mas se eu mandar dinheiro para você, Bitcoin para você, eu sei qual é a sua carteira. E eu posso ficar olhando lá. Se você fizer uma outra transação, eu posso saber que você fez essa transação, né? Então, da forma como as leis aqui no Brasil estão organizadas, essa transparência, se for no sistema financeiro, né, como um banco mesmo, está inadequado. Só, poxa, como é que a gente adapta? Até tem uma questão legal, assim, que muitas coisas novas leis terão que ser criadas e algumas terão que ser adaptadas para o Real Digital caber. Por exemplo, o Banco Central não tem mandato para emitir moeda num formato de CBDC ou em DLT usando blockchain. Ele não pode fazer isso, efetivamente. Então, uma lei terá que ser editada dando esse poder para o Banco Central, né? Da mesma forma, o sigilo. Fala, poxa, ou a gente resolve isso de alguma forma utilizando a tecnologia, né? Então, assim, tem soluções. A parte boa é que tem solução. Tem muita coisa sendo criada. Eu dei o exemplo do Bitcoin, que é a blockchain mais antiga que existe, né? Foi a primeira e não foi pensada para resolver uma série de problemas, né? Mas quando veio esse problema do sigilo, para outras chains, né? Foi pensado, falou, tá com um probleminha aqui de sigilo, como é que a gente vai resolver isso? E tem algumas soluções que estão sendo criadas, né? Ainda estão sendo testadas para resolver esse tipo de problema. Então esse é só um dos problemas, né? Outro problema é de escalabilidade, né? Transações em blockchain tipicamente não são
tão escaláveis quanto outros tipos de transação em sistemas centralizados. O sistema distribuído, né, a segurança que o sistema distribuído implementa, normalmente carrega um pouquinho ali, ele reduz a escalabilidade. Né? Então, você fala, poxa, como superar esse problema? Tem soluções? Tem soluções também, mas não são soluções óbvias, assim, tipo, tem vários tipos de solução que podem ser criados, e acho que o piloto ele vai explorar um pouco isso. Fala, que solução possível a gente tem para o problema do sigilo? Que solução possível a gente tem para o problema da escalabilidade? A escalabilidade está adequada, né? Qual que é o número de transações que são feitas hoje no sistema financeiro, né? Nesse interbancário? Quantas a gente espera que sejam feitas daqui 10, 15, 20 anos? Quantos o que a gente está criando aqui, o nosso sistema é capaz de absorver? Né? Então são essas algumas das perguntas que devem ser respondidas, ou que pelo menos esse super time aí de 40, 50 empresas, junto com o Banco Central, vão tentar responder ao longo do tempo. E é interessante isso, né? Porque assim, se a gente para poder pensar nesse processo de digitalização, né, de transações, acho que o Pix está aí como um grande exemplo. Eu acho que de adesão mesmo da população, acho que quando surgiu foi aquela dúvida, né? Imagina, isso não vai para frente, não sei o quê, tal. Existe uma barreira muito grande cultural do brasileiro, uma limitação tecnológica, de acesso à tecnologia, mas os números aí não negam, assim, hoje em dia é difícil até você chegar num lugar e não ter lá, aceita Pix, faz transação com Pix, tudo hoje em dia gira em torno do Pix. E isso teve aí uma aceitabilidade que acho que nem o próprio Banco Central, acredito, que esperava. Só os mais otimistas lá. Da maneira como foi, ou seja, surgiu ali uma bancarização também por trás de tudo isso, mas um avanço, ou seja, eu acho que isso abre, indo por essa linha de raciocínio, eu acho que a população, de qualquer forma, de alguma maneira, está aberta a esse processo, né, evolutivo ali, digamos assim, eu acho que o Brasil está bem posicionado, até no mundo cripto ele está bem posicionado, mas acho que a gente pode fazer um paralelo com outras inovações também. A gente é um país gigantesco, né? Enorme, muito extenso, além de populoso, muito extenso, né? Mas que, poxa, queira ou não, tem uma cobertura bastante razoável de telecom. Né? Difícil você ir para um lugar, estou em tal lugar aqui, me pega o celular. É raro, acontece, enfim, mas assim, os números dão conta que 85% do território está bem coberto. Você tem um número de aparelhos celulares bem distribuído, tem mais de um por pessoa, mas enfim, atinge mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos 85% da população também. Né? Então esse é o mercado potencial. Não é 100%, ok, não é 100%, mas estamos falando em 85% de 200 e tantos milhões, entendeu? A gente tá falando aí de 170, 180 milhões de pessoas. É gente pra caramba, né? Então, e essas tecnologias, e principalmente com um custo, né? Não tem custo, você mandar um Pix, a adesão ela foi muito grande, né? Facilitou muito a vida. E acho que é uma construção que vem sendo feita ao longo do tempo, né? O que possibilitou, por exemplo, uma competição com os bancos foi uma lei criada lá em 2013, na verdade, né? Que possibilitou que as IPs fossem criadas, que as instituições de pagamento fossem criadas. Isso possibilitou novos modelos de negócio que acabaram florescendo nessa esteira ali de criar essas carteiras, depois com o Pix. Então, não necessariamente as pessoas são atendidas para ter o seu Pix ali para mandar e receber por bancos. Eventualmente são atendidos por IPs e muito bem atendidos, né? Uma estrutura mais leve, só quero pagar e receber, enfim, só quero fazer isso aqui, não tem crédito aqui, tudo bem, mas só quero pagar e receber. Tá ótimo, é a carteira mesmo da forma que as pessoas usam, e acho que acaba sendo benéfico para a sociedade como um todo, né? Porque o cara, hoje, como você falou, né? A adesão, ela é massiva, sabe? Acho que muita coisa se trocou, sabe? Tipo, pequenas transações, isso aqui é melhor pagar em dinheiro. Não é, que transação é melhor pagar em dinheiro hoje? É muito difícil. Não tem troco, não tem moeda, tem que guardar, é um saco. Quem tem uma cédula de R$1 hoje em dia? Acho que nem circula mais por aí, né? Acho que de R$1 nem existe, mas existe produto a moeda. De colecionador, né? Pois é. Até você vai falar para uma criança, guarda moeda, guarda dinheiro, você fala, tô ensinando um negócio, não sei nem se faz sentido. Você tem que explicar que é um conceito mesmo, porque o dinheiro mesmo ele foi desmaterializado, né? Ele é quase que 100% digital hoje em dia. Verdade. Bom, a gente vai continuar esse papo que tá ótimo aqui, maravilhoso. Aliás, o tempo tá passando, não tô nem vendo aqui. Mas antes a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta a gente continua falando aqui sobre esse plano piloto aí desse Real Digital, sobre, inclusive, né, o que vem pela frente aí, critérios utilizados para poder avaliar tudo isso, o que tem sido implementado em relação à segurança, o que vem pela frente, você descobre já depois do intervalo.
Estamos de volta, batendo um papo aqui com o Fabrício Tota, ele que é diretor de novos negócios, inclusive mercado Bitcoin. A gente está entendendo um pouco mais sobre esse processo, né, do projeto piloto aí, do andamento desse piloto aí do Real Digital. Só que agora, claro, trazendo a visão aí de uma instituição que está aprovada pelo Banco Central e vem nessa transação, nesse dia a dia aí desse projeto, né? Fabrício, você falou um pouco aí sobre os desafios, um dos grandes desafios que você tem encontrado, que é a coisa, né, da transparência, tal, como é que isso vai ser feito, enfim. Até agora, como que está sendo definido isso, né, de proteger essas transações realizadas aí pelo Real Digital? Já tem medidas de segurança aí sendo implementadas, né? E assim, como que tá essa parte? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção aqui no papo. A gente, óbvio, né? Como você mesmo falou, é um piloto, muita coisa vai ter que ser adaptada, até leis talvez criadas ali pro próprio Banco Central. Mas em medidas de segurança, como que já vem avançando aí no projeto? Quando a gente pensa em blockchain, né, a gente pensa em sistemas distribuídos e abertos, né? Então, qualquer pessoa pode transacionar na rede do Bitcoin, do Ethereum e é assim para praticamente todas as redes. No caso específico do Real Digital, é uma rede fechada, é uma rede permissionada, né? Então, não é qualquer pessoa, né, que vai poder, apesar, ela é uma rede distribuída, mas não é uma rede distribuída globalmente. Um cara não pode ligar a um nó validador lá, sei lá, em qualquer lugar do mundo. Então, é um circuito fechado, né, dentro do próprio Banco Central e, nesse momento, com os consórcios, né, que foram criados para fazer o piloto. Futuramente, muito provavelmente, vai ser uma coisa que o Banco Central roda os principais nós e você vai poder ter acesso também cada outra instituição financeira ou instituição de pagamento ou qualquer outro participante dessa rede vai poder ter o seu nó para verificar as transações também. Então, a primeira coisa do ponto de vista de arquitetura é que ela é uma rede fechada, ela não é uma rede aberta. Então, você não vai conseguir ver simplesmente, livremente, né? Então, essa é a primeira medida. Em segundo lugar, daí isso acaba entrando quase que automaticamente na infraestrutura de segurança que já existe hoje no sistema financeiro nacional, né? Então, um dos pré-requisitos, por exemplo, para você estar no piloto é você ter acesso à rede do sistema financeiro nacional, que é a rede onde são processadas as transações do nosso dia a dia, né? Então, ela pega carona, vamos dizer assim, na segurança já implementada no sistema financeiro hoje. Então, não precisa ser criado nada novo nesse sentido. Claro que você vai ter desafios de segurança do ponto de vista da tecnologia, né? Mas, tipicamente, vamos lembrar que o Bitcoin ele foi criado lá atrás, né? Por mais que não seja exatamente a rede Bitcoin, mas ele guarda alguns conceitos, né? Para evitar um problema chamado gasto duplo, né? Que é um problema tecnológico de você conseguir, como se fosse usar o mesmo PDF de R$1 para pagar duas contas, né? Isso seria impensável, né? Então, você resolveu-se, do ponto de vista computacional, esse problema do gasto duplo com as tecnologias, com a tal da blockchain que foi criada, né? Então, isso vai ser transportado de alguma forma para o mundo do Banco Central. Então, algumas medidas de segurança elas vão existir já por design, né? Então, vai estar colado aí no que já existe e casado com as tecnologias que foram criadas pelo mundo cripto e blockchain ao longo dos anos. Perfeito, Fabrício. E tem algum setor específico da economia que nesse momento o projeto está mais ali atrelado, está focado nisso ou não? Muito se fala sobre a tokenização, né? Tokenização é essa ideia de, resgatando um pouquinho o que eu falei lá no começo, né? A gente chama de tokenização, né? Essa ideia da gente criar representações digitais de ativos reais, né? Então, a gente hoje tem tokenização de cotas de consórcio, de precatórios, de recebíveis, né? Mundo afora, dependendo da jurisdição, da legislação, você pode ter tokenização de ações, você pode ter tokenização de títulos de dívida, de títulos públicos, de arte, enfim, de um sem número de coisas que você pode tokenizar. Tudo potencialmente é tokenizável. Você poderia tokenizar a sua casa, você poderia tokenizar o seu carro, você poderia tokenizar qualquer ativo, né? Qualquer ativo real, né? Seja financeiro ou não, você poderia tokenizar. Então, o Real Digital, ele vem como tudo bem, você tokenizou todo esse mundaréu de coisa, o mundo inteiro está tokenizado. Tudo bem, mas se você não tiver o dinheiro tokenizado, como é que você vai fazer as trocas? A gente vai voltar lá para quando não existia dinheiro e só fazer escambo das coisas? Não faz o menor sentido, né? O dinheiro é esse denominador comum, né? É ele que facilita as trocas por ter todas as características, né? Ser fracionável, ser unidade de conta, ser uma forma de você acumular capital e por aí vai. Então, o Real Digital
ele sendo inserido nessa economia tokenizada, que é algo que o próprio Roberto Campos Neto fala muito, né, do futuro tokenizado, ele é o grande facilitador. No piloto do Real Digital, por exemplo, não vai existir só o Real Digital. Porque se ficar só existindo Real Digital, eu mando para você, você manda para quem tá assistindo manda para mim de volta, acabou o teste, não tem teste, né? Não dá para ser tão criativo assim. Então, o que vai ser testado ali é a operação mais básica, mais elementar que se conseguiu encontrar, que é a negociação de títulos públicos. Né? Fala, poxa, pensa um ativo mais simples. Põe título público aí. Então vamos de título público. Então, o que vai existir lá dentro dessa rede? O Real Digital, né? Depois vai existir o real tokenizado. Só, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O real digital quem emite é o Banco Central. O real tokenizado quem emite são as IPs ou os bancos, né? Com lastro, vamos dizer assim, em CBDC, né? No real digital. Então, para cada R$1 digital, as instituições de pagamento podem emitir R$1 tokenizado. Né? Já os bancos vão entrar na regra do compulsório. Então, o banco ele cria dinheiro. Né? Então, para cada R$1 em real digital, ele vai poder criar mais, ele se alavanca, né? Ele consegue criar mais reais tokenizados exatamente da mesma forma como ele funciona hoje. Né? A mesma regra. Né? E além disso, além do real digital e do real tokenizado, também vai existir título público nessa rede. Né? E a negociação dos títulos públicos vai se dar por meio dos chamados smart contracts, né? Que você vai poder utilizar o seu real tokenizado, ou as instituições financeiras, as instituições de pagamento vão conseguir pilotar, né, uma negociação de título público, trocando real tokenizado por título público. Essa é a lógica que vai ser testada ali. É de verdade? Não é de verdade. Mentira. Só pra gente simular um ambiente simulado ali para ver que problema que pode acontecer ou como que isso acontece. Não só dentro das próprias instituições, mas no interbancário também, né? Então, vai poder o cliente o cliente tudo fake, né? Fake não, tudo piloto, né? O cliente de um consórcio o cliente do consórcio A vai poder comprar de outro cliente do consórcio A também e fazer uma negociação ali. Depois, legal, testamos, funcionou. Depois vamos testar isso de consórcio A para o consórcio B. Vamos ver se isso continua funcionando. Violamos sigilo, não violou, deu certo, não deu certo. E a gente vai superando esses desafios. Mas o grande teste é a negociação de título público que vai ser feita. Extrapolando isso, se funcionar para título público, é só a gente conseguir com que outros ativos também existam nessa mesma rede. Funcionou para título público, depois por que não debêntures, depois por que não ações. Poxa, será que cabe derivativos? Putz, mas para derivativos vão precisar de garantias. É verdade. Então, as garantias, que tipo de garantia aceita? Vamos para o mercado financeiro bancário, CDBs, LCIs, LCAs. Não, vamos para o mercado de capitais. Né? Então, falando novamente, ações, opções, debêntures, CRIs, CRAs, enfim, a gente vai poder recriar o sistema financeiro e o mercado de capitais dentro dessa infraestrutura do Banco Central e até extrapolar. E além disso, será que você não consegue tokenizar o registro de um veículo? Por exemplo, ao invés de fazer, todo mundo já comprou, todo mundo não, mas muita gente já comprou ou vendeu um carro. É um saco, né? Você tem que ir lá no cartório, tal, quem faz primeiro, manda dinheiro, assina o negócio, o DUT, pra lá, pra cá. Experimenta estar num estado diferente. Nossa, caos, inferno, sabe? Então, será que se eu tiver esse registro tokenizado, tudo não fica muito mais simples? Né? Então, você tem um ativo, daí pouco, você fazer essa troca, o dinheiro... Né, o envio do dinheiro para um smart contract seja o gatilho, né, para você fazer a transferência da propriedade daquele registro. Só, uau, como vai facilitar as coisas. Então, assim, a gente vai sair muito do sistema financeiro do mercado de capitais para esse mundo tokenizado que você vai poder trocar a posse ou a propriedade dos ativos de uma forma muito mais simples. Lógico, eu falei um monte de coisa aqui, tem um caminho super longo até a gente chegar lá. Só para criar o real digital, a gente vai ter que criar uma lei. Né? Imagina para o resto. Né? Provavelmente a gente também vai ter que adaptar. Mas é aquele negócio, né, que a gente falou um pouquinho em off aqui. A tecnologia ela vem na frente. Né? A inovação vem na frente. Depois a gente vai adaptando. Claro, quando você está falando de um regulador, de um banco central... Ele não vai na frente, né? Ele só faz o que ele pode fazer. Né? O Banco Central não inventa, não moda assim, de acordo com a vontade. Se acordei dos servidores. Hoje, vou. Nossa, vamos fazer um testezinho aqui, vai que dá certo, melhora. Viu? O Pix não foi um negocinho que testaram e depois deu certo. Teve todo um arcabouço legal para que ele possa ser feito. Mas acho que a gente está no caminho. A gente já trouxe aqui, na verdade, acho que uma expansão desse piloto, né? Desse projeto aí para outras e outras áreas. Acho que isso aí tem muito chão pela frente.
frente mesmo. E quais critérios, assim, que vocês estão pontuando para poder conseguir concretizar aí o sucesso do projeto? Tipo assim, caramba, atingimos tais critérios, sucesso do piloto do Real Digital. Acho que uma coisa importante que a gente olha... E até o desempenho mesmo, né? Também do mercado do Bitcoin. A gente olha dentro do mercado Bitcoin, a tecnologia que foi escolhida pelo Banco Central é uma tecnologia que ela é compatível com o Ethereum, né? Que foi, na nossa visão, foi uma escolha muito acertada, né? Porque Ethereum é a blockchain e esse padrão que Ethereum criou é o mais usado no mundo dos ativos tokenizáveis, vamos dizer assim, ou tokenizados. Então a gente vai olhar muito a aderência do que está sendo criado nessa rede privada com o que de mais moderno, né, com o que está acontecendo na fronteira no mundo aberto. Eu acho importante a gente testar num ambiente fechado e acho que não poderia ser diferente. Sim. Né? Mas a gente fala, mas será que a gente não está criando um negócio tão engessado, tão único, tão específico? Porque pensando de um outro lado, expandindo para um outro lado o piloto aqui, uma coisa importante, por exemplo, é a compatibilidade das moedas de Banco Central entre si. Imagina, pegar um exemplo mais ou menos recente, sei lá, do Brasil e da China. Se existir aqui, existir lá, será que a gente não pode liquidar transações internacionais utilizando essas duas CBDCs? Mas a China desenvolveu o piloto de um jeito, a gente de outro. Vai ter que ter uma conexão, então vai ter que ter uma compatibilidade. Então uma coisa que a gente vai ficar muito atento ao longo do processo é falar, a gente está criando uma coisa super específica que no final das contas vai ser comparei outro dia, vai ser uma tomada de 3 pinos, que só a gente tem, só a gente usa, não é compatível com lugar nenhum do mundo. Ou para compatibilizar você tem que estragar algum dispositivo. Ou será que a gente está criando realmente, se aproveitando desse modelo aberto que cripto e blockchain traz? Tem um termo que a gente usa em cripto, até existe, o termo em português é componibilidade, que eu acho feio para danar e ninguém sabe o que é composability, talvez até tradução maior, que é essa ideia de uma tecnologia, você traz o que tem na outra tecnologia e constrói em cima. E depois você constrói em cima de novo. Né? Mas você aproveita muita coisa que foi criada. Você não tem que recriar tudo. Então, um pouco do que está sendo criado, o Real Digital está se aproveitando dessa característica do mundo cripto. Ele está se utilizando de um arcabouço tecnológico que já foi criado por um monte de gente, testado e é usado por um monte de gente lá fora. É importante que a gente mantenha isso. Entendi. Que a gente não crie um monstrinho que só funciona aqui. Né? Então essa compatibilidade é um dos fatores que a gente está avaliando. E acho que nisso a gente pode contribuir muito, porque é um mundo que a gente vive já há muitos anos. Aliás, pegando esse gancho, que é um mundo que vocês vivem, né, há muitos anos, esse piloto do Real Digital, ele de alguma forma, né, pode afetar a regulamentação das criptomoedas aqui no Brasil, que a gente sabe que essa é uma preocupação também que já existe há um tempo? O próprio mercado Bitcoin, a gente, numa questão de, 10, 12 dias, a gente teve 3 notícias distintas relacionadas a Banco Central. Às vezes o pessoal fala, a cripto não é regulado. Fala, meu Deus, não é regulado? Eu sou. Porque a gente virou instituição de pagamento regulada pelo Banco Central. Recebemos a autorização do Banco Central. O Banco Central ele foi indicado por um decreto presidencial como o regulador do mundo cripto. Né? Então ele está começando a trabalhar na regulação específica do mundo cripto da lei que foi aprovada lá no final do ano passado. Né? E em terceiro, a gente foi admitido no piloto Real Digital. Né? Além disso, a gente tem uma empresa de equity crowdfunding, somos regulados em Portugal, como exchange, como custódia em Portugal também. Aqui temos uma gestora de recursos. Enfim, tem um monte de coisa que eu sou regulado aqui. E essa relação que foi sendo criada com o Banco Central, né? Você comentou que o Fábio Araújo esteve aqui. Pergunta se ele conhece o mercado Bitcoin. Evidentemente ele conhece, porque a gente já falou muitas vezes, né? Então, eu já tive painel com ele, enfim, outros amigos, outros colegas lá do MB também. Então, essa relação que vem sendo construída com o Banco Central, sem dúvida alguma, esse conhecimento sobre cripto, por mais que sejam, evidentemente, equipes distintas que vão liderar a regulação e quem está liderando o Real Digital, no final das contas, é a mesma instituição, é o Banco Central, né? Então, eu acredito que vai ser muito positivo. Né? Um colega, né, de uma outra indústria brincou, da indústria tradicional, ele falou, não sei que vocês estão tão felizes assim que o Banco Central vai ser regulador, a mão do Banco Central é pesada, mas é a melhor mão pesada que poderia ter, sabe? Claro que a CVM vai estar ali no papel dela, nos valores imobiliários, mas o Banco Central, para regular e organizar o mundo cripto, e tem um conhecimento muito grande lá dentro, né? Às vezes, já conversei também dentro do mercado cripto, algumas pessoas que não têm a proximidade que a gente construiu ao
longo do tempo, fala, pô, o Banco Central, os caras não devem saber nada. Eu falei, cara, os caras sabem mais do que você. A primeira reunião que eu tive com o Banco Central, há muitos anos, alguém fala, o Banco Central quer saber um pouquinho de tokenização e tal. Eu falei, nossa, que saco, né? Pô, fui com uma baita má vontade, confesso. E preparei um material básico do básico do básico. Pô, com 5 minutos de conversa, o cara me fez uma pergunta e falei, pô, os caras estudaram. Acho que eu posso pular lá pro slide 30, mais ou menos, assim, e foi um choque super positivo, e talvez inocência minha, de achar que não haveria do outro lado um super time muito bem preparado, sabe, pra tratar do assunto. Que bom saber disso. Não, é muito bom, sabe, e surpreende, às vezes algumas pessoas falam, cara, mas o time do próprio Fábio, as pessoas lá, Bruno Batávia, enfim, tem um time grande lá dentro do Banco Central que conhece profundamente o tema, não só real digital, mas o tema cripto, né? Começou no cripto para estudar o que é ser possível e culminar com o real digital, mas foi construir uma base muito sólida ali para a turma chegar lá. Sensacional, sensacional. Bom, pra gente caminhando pro finalzinho desse nosso papo, já estamos acabando aqui o tempo, Fabrício. Quais que são as expectativas de prazo, então, para a implementação completa do real digital depois desse término de piloto? Vocês já conseguem redesenhar alguma coisa ou ainda está muito cedo para falar nisso? É cedo para falar, mas acho que assim, se tudo der certo, a gente deve ver alguma coisa no final do ano que vem, né? Então, o piloto vai rolar agora ao longo desse ano, né? Alguns resultados serão apresentados no começo do ano que vem, né? Talvez algum refino, alguma consulta pública, essas coisas que normalmente ocorrem, né? Quando da implementação desse tipo de solução, né? Que ela é abrangente, ela é para todo mundo, ela não dá para começar devagar, né? Mais ou menos que nem o Pix, e alguns bancos foram obrigados até a implementar rapidamente. Eu imagino que no Real Digital seja feito da mesma forma, né? Então a nossa expectativa é que, se tudo der certo, né, no final do ano que vem a gente veja alguma coisa. Fala, nossa, tá longe. O tempo tem passado bem rápido. Tem não mesmo. É tão longe assim. Se a gente para pensar, já foi metade desse ano e ontem era Réveillon, né? Isso é verdade. E o Banco Central ele tá bem, não vou dizer acelerado, né? Mas ele tá bem firme, assim, nos encontros, nos prazos, né? As coisas acontecem, não é que tem um encontro e só depois lá, né? Vai ter alguma outra coisa. O negócio tá bem firme, tem um time super dedicado ao assunto lá dentro. Claramente é uma prioridade ali dentro do Banco Central. Perfeito, Fabrício, muito obrigada mesmo por esse papo aqui incrível. Conte sempre com a gente aqui também para trazer, né, mais informações, principalmente aí voltada nesse meio aí de trazer um pouco mais de educação financeira, conhecimento, né, nessa área que eu sei que falta muita coisa ainda, muito chão pra gente andar pela frente. Obrigada mesmo, um forte abraço pra você, todo o time do Mercado Bitcoin aqui da BMC News. Até a próxima. Valeu. É isso, gente, mais um Papo de Dinheiro ficando por aqui. Lembrando que o nosso encontro é semanal, então semana que vem a gente tá de volta com mais um Papo de Dinheiro inédito aqui pra vocês. Tchau, tchau.